Filipenses 4,19 diz assim: meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Vamos juntos? No 3, tá? 1, 2, 3. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Por quem? Por Cristo Jesus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele aprendeu a viver numa dependência aí por completo em relação ao seu ministério. Ele transmite aqui uma promessa aos crentes de Filipenses, de que todas as suas necessidades seriam supridas. E a promessa de Deus, de fato, é de que nós teremos nossas necessidades supridas. Se você um dia entregou a sua vida a Jesus, né, você vai para o céu. E Deus garante que suprirá todas as suas necessidades. Existe o pobre que vai para o céu. Existe o rico que vai para o céu. Amém? Só que nós fomos educados numa mentalidade de que nós não podemos prosperar. Porque riquezas são coisas para o mundo, que ficam no mundo. Então você foi educado toda a sua vida de que você precisa, né, abrir mão de tudo que se refere a patrimônio para ter uma vida simples, do famoso se me dão. Se me dão comida eu como, se me dão roupa eu visto, se me permitirem ter um teto para morar, eu moro. Só que não tem isso na Bíblia. Se você pegar ali, por exemplo, e eu aconselho que você estude o livro de Provérbios, temos diversos ensinamentos milenares que transformam a vida de qualquer pessoa que coloca em prática. Não existe nenhum texto da Bíblia que proíba a riqueza ou que você possa buscar gerar prosperidade para a sua vida. O problema está no amor ao dinheiro, porque tem pessoas que estão dormindo com dinheiro, tem pessoas que tomam banho com dinheiro, tem pessoas que não conseguem nem acordar e dar um oi para sua esposa, mas primeiro vai olhar o saldo da conta bancária. O problema é aonde está o seu coração, porque é o amor ao dinheiro que traz transtornos e que causa males sobre a tua vida. Só que tem um detalhe: muitas vezes, por inexperiência, nós achamos que o que vai nos fazer como uma pessoa rica é o dinheiro apenas. Mas na verdade existem várias outras riquezas que Deus nos oferece para que nós possamos caminhar aí para a prosperidade. Olha o que diz aqui Ageu 2:8. Minha é a prata, Deus falando, e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. Provérbios 23:4 diz o seguinte: não chegueis à exaustão na tentativa de conquistar riqueza. Tem bom senso. Ontem eu usei um exemplo, o pastor pregou depois sobre o exemplo de uma forma diferente, porque ele ensinou a gente a fazermos algo diferente. E eu falei que o segredo de Pedro não foi ele pescar a madrugada inteira usando suas técnicas e habilidades, mas o segredo de Pedro na pesca milagrosa foi que anteriormente ele ouviu ensinamentos da parte do Senhor Jesus, e esse Jesus ele trouxe um ensinamento, depois um comando para ele: volta ao alto mar, joga de novo a rede, pesca, reinicia, você já ressignificou e você agora vai colher algo de abundância. Todos nós precisamos entender que não é o meu título que vai me fazer próspero, não é o meu nível superior que vai me fazer próspero, mas sim é a forma como você aplica princípios à luz da palavra de Deus. São esses princípios que vão gerar prosperidade para a sua vida. Pedro ouviu a instrução da palavra de Deus. Até no primeiro momento contestou, tipo assim: quem é você, Jesus? Eu sou pescador de alta estirpe. Aí você manda eu voltar, onde a melhor hora de pescar é à noite. Passamos a noite inteira, não só eu, mas todos os top 10 de pescadores. Top 10 que está falando sou eu, tá? Eu que acrescentares um em um, tá? Top 10 dos pescadores da região. Ninguém pescou, você manda voltar. Mas ele depois parou e disse, falando besteira de novo, Pedrão era afoito, né? E ele volta lá e fala: não, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E eles pegam uma pesca extraordinária. Ou seja, a riqueza da abundância de peixes, ela veio não por causa da experiência, pelo tempo, mas sim pela pesca rápida que ele fez, porque ele ouviu um comando da palavra de Deus. É por isso que lá em Josué 1, eu falei isso ontem, no verso 8, fala que se eu ler a palavra de Deus, se eu meditar na palavra de Deus, eu serei próspero.
porque é Ele quem me dá riquezas. E fruto do meu trabalho, eu serei feliz e próspero. É o livro de Salmos que fala isso, né? Então você precisa entender de que existem princípios que estão aqui dentro, diante de riquezas que Deus oferece para a sua vida. E a riqueza que Deus quer te dar, ela vai muito mais além do que o material em relação ao tempo que você vive. É por isso que a Bíblia fala que os pais entesouram, ou seja, deixam herança para os seus filhos. Ou seja, pai e mãe também precisam se preocupar com o que deixar, se possível, claro, em relação à sobra, para os seus filhos. Porque depois que você passar em vida, alguém do seu sangue vai viver. E no mundo a gente vai ter aflições. Por mais que a gente tenha bom ânimo, se eu puder ser um facilitador para a vida de alguém, que eu seja, que eu faça isso aí para esse ente querido meu. Mas eu preciso sempre entender as premissas que estão dentro da palavra de Deus. Então o tema de hoje, riquezas que Deus oferece. Primeira riqueza que Deus oferece, que eu trouxe para vocês aqui, chama-se relacionamentos e conexões. Num belo dia eu estava vindo para Curitiba, e eu me comuniquei com um pastor amigo, e ele falou, vai estar em Curitiba? Eu falei, vou te indicar para uma pastora amiga, para que você possa ir lá pregar a palavra de Deus. E hoje eu tenho o privilégio de estar voltando e pregando pela terceira vez aqui a vocês. Só que não é o fato do que eu vim fazer, é o que eu venho recebendo ao longo de todos os contatos e encontros com as pessoas desse lugar, dessa igreja, com os pastores, com os amigos que estão sendo construídos. Porque relacionamentos e conexões são riquezas que Deus oferece. Vamos lá. Tem pessoas que não conseguem ter amigos e elas vivem entristecidas, porque a palavra de Deus, sempre ela, fala que é o quê? É uma bênção ter amigos. Porque o homem tem necessidade de se comunicar, de se relacionar. É por isso que casais que não têm relacionamento, que não conseguem conversar, estão fadados ao fracasso. Primeiro porque a mulher tem necessidade de despachar milhares e milhares de palavras. E o homem tem por obrigação escutar milhares e milhares de palavras. Porque existe uma ordenança, olha só, sempre a palavra de Deus, de que o homem tem que deixar papai e mamãe. Se fosse no Nordeste, na pregação, seria painho e maninha, né? Cadê o irmão que é de Recife? Tinha um irmão de Recife aqui, da última vez que eu vim. Não tinha um casal de Recife? Tinha um casal de Recife aí, que falou comigo. Não sei se está aí hoje. Mas manda deixar a casa de papai e mamãe. Por quê? Porque toda mulher que foi gerada num ventre, que nasce do sexo feminino, ela tem que se comunicar com alguém em excesso. E esse alguém de excesso que ela vai se comunicar é quem? É o maridão. Porque agora vocês são como uma só carne. O casamento ele é monossômico. 2 se tornam 1. No meu caso, Flávio, Débora. Débora, Flávio. Até no Estado Democrático de Direito, eles enxergam quem é casado como se fossem um. Vai comprar um apartamento financiado. O que é que faz? Outorga uxória ou marital. Se é no nome do homem, a mulher tem que assinar. É corresponsável. Não está nem aí se vai separar. Assinou, já era. Tem algum advogado aqui? Tem algum? Tem? Nossa, não é possível. Tem um advogado aqui hoje. 2 estudantes. Pela fé, né, já profetizo que serão grandes advogados em nome de Jesus. Amém? Os 2 são um. Por quê? Tudo vai depender de conexões. Olha esse texto aqui da palavra de Deus. Gênesis 41, 9 e 12. Eu gosto desse personagem. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então falou o copeiro a Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje, estando o Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mó. Então tivemos um sonho na mesma noite. Eu e ele sonhamos, cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu. Quem era? Servo da capitão da guarda. Do capitão da guarda. E constatamos-lhe os nossos sonhos.
nossos sonhos. E ele nos interpretou, e cada um conforme o seu sonho. Olha só, tudo aquilo que você faz na sua vida, ele vai gerar uma oportunidade para que Deus possa lhe oferecer algum tipo de riqueza. Pelo fato de José ter se posto como uma pessoa útil para poder interpretar sonhos, e ele sempre reconheceu que não vinha dele, mas era dom de Deus, porque tudo que você faz na sua vida está relacionado para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Tem um texto que eu cito muito sempre em minhas mensagens, que diz o seguinte: quer comamos ou bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. José sabia que tudo aquilo que ele estava passando, em algum momento ele iria descobrir, talvez o porquê, mas ele precisava continuar glorificando o nome do Deus Todo-Poderoso. Porque no tempo certo, o socorro de Deus sempre vem sobre as nossas vidas. É por isso que a palavra de Deus diz, é sempre ela, inerrante, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, como assim? Até as coisas ruins? Sim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem muita gente que não recebeu ainda a bênção de Deus sobre a sua vida, a sua prosperidade, pelo fato da língua, da murmuração. E o mal do século, o pecado do século hoje chama-se inveja. Tem muita gente dentro da igreja ou dentro da sua casa com esse demônio chamando inveja, que só puxa você para baixo. Se você anda com pessoas que são invejosas ou que tem a língua grande falando do próximo, se afasta desse povo, porque esse murmurador aí não verá a glória do Senhor. José tinha todos os motivos para poder o quê? Blasfemar, dizer que estava irritadinho, ter um descontrole emocional, mas ele sempre manteve a sua pose para que o nome de Deus fosse glorificado. E aqueles que servem a Deus na vida e em tudo o que fazem, no tempo certo o Senhor se levanta em prol da vida dele. Ele permitiu de que ele, como um estágio, interpretasse o sonho do copeiro mor, do padeiro mor, e um dia, aquele pelo qual ele teve compaixão para poder auxiliar, lembrou-se dele e gerou uma conexão. Olha que bênção, né? Hoje chama-se networking. Repita, networking. Esse povo é americanizado, é bonito, viu? O povo de Curitiba é um povo inteligente, né? Que é isso? Gerou networking. Hoje os coaches cobram 100 conto para poder te ensinar a fazer networking. Só que a Bíblia já te ensina a fazer conexões. Diga de novo, networking. É chique falar inglês, né, gente? Eu não sei falar, são umas palavrinhas aí, mas a gente está aprendendo, tá? E gerou uma conexão. Aquele que era escravo, esquecido, conhecido como sonhador, chegou na frente do faraó. Ele disse, é você que interpreta sonho? E falou, é o Deus que eu sirvo. Uai, como diz o goiano, como é que você chega da frente de um que se acha que é Deus e fala que existe um Deus que é superior a ele? Porque ele não estava preocupado com o faraó, mas sim que quer comamos ou bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para que o nome dele venha a ser glorificado. Se você está aqui hoje, se você foi gerado por ele, no ventre da sua mãe e nasceu com vida, é porque você nasceu para adorar o nome dele em tudo e em todas as coisas que você faz. E ele interpreta o sonho. Deus não precisa do teu braço, da tua força, do teu nível superior, do teu título de doutor, para poder te exaltar. E ele fez com que um presidiário, mas que servia em tudo com excelência, como se servisse a Deus, ele saísse do cárcere, sem fazer estágio, faculdade, direto para poder gerenciar todo o Egito, por conta de um relacionamento e de uma conexão. Então, a primeira riqueza que Deus oferece é o quê? Conexão. Olha só aqui um outro exemplo. Atos 15, 36 e 41. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João. Que João? João Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Só que tem um detalhe, por vezes você vai errar na escolha daquilo que você vai fazer. João Marcos achou por bem abandonar o barco,
Mas se você conseguir ressignificar a sua vida com base na palavra de Deus, porque ela sempre é inerrante para a sua vida, você talvez tenha uma nova oportunidade. Porque com Deus, Ele vai sempre abrir, se não existir essa oportunidade, uma porta para que você possa crescer, prosperar, frutificar e viver o melhor de Deus nessa terra. Sabe por que eu destaquei isso? Porque Deus não precisa de existir porta, nem muito menos janela, porque naquilo que não existe Ele abre, contanto que o nome dEle venha a ser glorificado. Mas lá na frente, olha o que diz 2 Timóteo 4:11. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Olha só, tem muita gente que às vezes fica triste dentro da igreja, porque ela acha que todos os anos ela deveria estar à frente de alguma coisa como líder. Mas nem sempre, todos os anos, você vai estar preparado emocionalmente para poder ser usado dentro do ministério. Então não tenha ansiedade de poder servir a Deus em lugar A, B ou C, porque sempre Deus sabe aonde é o seu melhor. E tem horas que o nosso melhor lugar é estar, talvez, sentado no banco, ouvindo a palavra de Deus, para que eu possa auxiliar alguém sem ser cabeça. O que mais se vê hoje dentro da igreja são pessoas brigando por posições ministeriais, por achar de que essa vaidade é o chamado que ele tem ministerialmente. Mas em alguns momentos, como nesse exemplo, continuou sendo servo de Deus, continuou fazendo a obra do Senhor, mas Paulo, no momento, não quis que ele andasse com ele, não quis que ele tivesse relacionamento. Mas quando chegou o momento correto, Paulo manda chamar e lembrou de alguém que já tinha feito algo e não esperneou, não reclamou, não ficou bravinho, porque não foi para a obra com Paulo. Então saiba aproveitar de forma emocional os acessos que Deus tem colocado através das conexões na sua vida. Amém, meus irmãos? Um patrão é uma conexão ou não? Se a Bíblia fala que a chave para prosperar é o trabalho, comerás do teu trabalho, serás feliz e próspero. Falei sobre isso ontem, não vou explanar aqui para você novamente. O porquê de que só o trabalho que me dá comida para gerar saciedade. Quem esteve ontem aqui vai lembrar do que eu falei. Amém, meus irmãos? Porque aonde você está fazendo aquilo, vai te projetar para poder chegar no lugar maior que Deus quer te colocar. Todo deserto, ele leva a uma terra prometida quando você está alicerçado por Deus. Só que a blasfêmia, a murmuração, a inveja pode fazer com que você fique de fora de desfrutar do que Deus tem de melhor para a sua vida. Entendeu, meus irmãos? Tá difícil dar glória, né? Segunda riqueza que Deus oferece, que eu trouxe aqui: recursos financeiros. Meu Deus, como tem gente com dificuldade de poder ouvir falar de dinheiro na igreja. Porque ele acha que sempre que algum pastor vai falar de dinheiro na igreja, é como se eu tivesse com uma metralhadora apontada para ele, para poder extorquir ele de dinheiro. Se você pensou assim sobre a minha pessoa, talvez o seu Deus não seja Jesus Cristo, mas seja o Deus Mamon, que é o Deus associado ao dinheiro neste mundo. Olha só, Deus permite que dinheiro chegue até a nossa mão, até a nossa mão. Gente, vamos pensar aqui junto. Quanto será que custava o ministério de Jesus aqui na terra? Já pensaram nisso? A Bíblia fala que por tudo, vou repetir, por tudo aqui na terra o dinheiro responde. Muita gente quer usar exemplo, que ele não tinha um local para poder reclinar a cabeça. Já ouviram isso? Aí fala, se Jesus, que eu tenho que seguir os passos dele, não tinha onde reclinar a sua cabeça, quem sou eu para poder ter propriedade? Você é o Salvador do mundo? Você sabia, conforme Isaías 46, 9 e 10, como seria o seu futuro? Como vai ser o seu início, seu meio e seu fim? Você sabe que você vai morrer com 33 anos de idade e que vai ressuscitar ao terceiro dia? Não sabe, você não é o Cristo. Então não se compare com a pessoa do Cristo. Jesus não acumulou riquezas aqui na terra porque ele não tinha necessidade. Ele não tinha tempo a perder. Esse versículo deixa claro de que ele não tinha tempo a perder para poder curtir uma casa de veraneio com a família dele, porque ele não tinha família. Ele não tinha necessidade de poder parar, porque o que ele
precisava fazer era cumprir não a vontade dele, mas a vontade do Pai, que era proclamar o Evangelho, era ensinar sobre o Evangelho da salvação. Então ele não tinha tempo de poder reclinar a cabeça e descansar numa casa. Então não se compare e aprenda a interpretar texto conforme a palavra de Deus. Então ele tinha que cumprir um ministério. Mas vamos pensar junto. Se a Bíblia fala que por tudo aqui na terra o dinheiro responde, quanto será que custava o ministério dele? Ele tinha que sustentar 12 apóstolos direto, porque largaram tudo em prol dele. Então pelo menos 13. Como 13 é um número ruim, amém, meus irmãos? 13 é um número ruim. Ele convocou diversos outros discípulos para poder ajudar na caminhada. Quanto será que não custava para poder manter o ministério de Jesus? Só que a Bíblia fala que Jesus era sustentado por mulheres ricas. Toma! E você achando que não pode ter riqueza, porque a riqueza é a raiz de todos os males. É a raiz de todos os males se o teu amor pelo dinheiro for um amor igual você ama o próximo, né? Ou até pior. Porque o dinheiro ele é uma ferramenta para poder te projetar para chegar em algum lugar. Vamos lá. Filipenses no capítulo 4 fala que Epafrodito investiu na obra missionária de quem? De Paulo. Porque missões se faz indo. Alguém quer ir para a África pregar a palavra de Deus no meio da malária? Mas tem gente que vai. Outros fazem a obra missionária como? Orando, joelho no chão. Deus abençoe os missionários, cobre eles com teu sangue. É assim ou não é? Mas se esses dois existirem apenas sozinhos, não tiver o terceiro que envia financeiramente, tem como ir pregar a palavra de Deus? Por isso que a Bíblia fala que por tudo aqui na terra o dinheiro responde. Tem muita gente que ainda não foi evangelizada aqui na terra porque você não tem a coragem de ofertar na casa do Senhor, porque você não é dizimista na casa do Senhor, porque o teu coração está como se fosse uma pedra dura, achando que aquilo que você tem é teu. Mas se você reconhece que você é servo de Deus, nada do que você tem é seu, tudo é dele. Você é mordomo e você veio ao mundo para que o nome dele venha a ser glorificado. Lucas 8:3. E Joana, mulher de Cusá, olha quem era, procurador do rei, procurador de Herodes. E olha só, tinha Susana também. E ele continua, ó. E muitas outras que serviam com seus bens. Nossa, pastor, então Jesus tinha dinheiro, meu irmão, para manter aquele ministério com aquela multidão de pessoas, meu irmão. Tinha que ter dinheiro sim, porque todas as coisas na terra são feitas com quê? Com dinheiro. Mas o coração de Jesus não estava no dinheiro que ele tinha. Existia um no meio dos 12 que o coração dele estava onde? No dinheiro. Quem é? Que teve um final trágico. Porque quem corre só atrás de dinheiro, ele nunca vai se fartar tendo felicidade. Porque o objeto de vida dele é sempre as finanças, é sempre o dinheiro. Então cuidado, a Bíblia, ela não cria problemas para que você possa adquirir riquezas. Você pode, e Deus quer que você prospere sim. O que é que leva à salvação? Confessar Jesus, né? Com a sua boca e se arrepender dos seus pecados. Fala sobre dinheiro, fala sobre riqueza. Então vai para o céu o rico e o pobre, amém? Amém ou não amém? Amém. Vocês estão pensativos, hein? Aí a escolha é sua, quer ir para o céu rico ou quer ir para o céu pobre aqui na terra? Você não vai levar nada da terra para o céu. Mas enquanto você viver aqui, você quer viver como? Podendo dar o melhor para os seus filhos, para a sua família, poder escolher a roupa. Eu lembro que eu chegava no restaurante muitas vezes com meus pais, a gente tinha que escolher o prato de comida que fosse grande, de menor valor, que desse para todo mundo comer. É bom isso? É bom você escolher, não é? Hoje eu não escolhi, escolheram por mim, mas foi top, uma churrascaria, ó, nível hard. Sabe por quê? A bênção de fazer conexões. Deus me trouxe para um lugar e alguém me levou para uma churrascaria para comer um carré de cordeiro, aleluia, uma picanha. Tem gente que está com inveja, pastora, por causa da carne aí, viu? Brincadeira, gente. Olha só, Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro, jamais dele se fartará. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Isso também é vaidade.
Não existe proibição de que você seja uma pessoa próspera. Riqueza está inserido na prosperidade, porque prosperidade vem de tesaleque no hebraico, que é ausência de necessidade. Eu sempre digo, se você tem um teto para morar, uma roupa para vestir, comida para comer, se você é salvo em Cristo Jesus, você é próspero, você é super próspero, porque nível de riqueza é relativo de pessoa a pessoa. Tem pessoas que forem para uma cidade do interior e lá ganharem 5 mil, elas vão ter muito dinheiro naquela cidade, pelo valor que ela representa. Mas se eu for morar em Dubai com 5 mil reais, eu não consigo nem chegar lá, porque a passagem é mais cara do que 5 mil reais. Estão conseguindo entender? É por isso que quando Jesus estava no templo, em vez de observar a liturgia do culto, a espiritualidade do culto, ele sentou perto do gasofilácio, porque ele queria saber o seguinte: deixa eu ver aqui quem ama meu pai. Porque a forma como você trata o dinheiro que está na sua mão demonstra aonde está o seu coração. Se você ama Deus ou Deus desse mundo que é mamão. E ele falou o seguinte: tinha uma mulher lá que entregou 2 moedinhas. Entregou mais do que todos. Por quê? Porque ela entregou tudo o que tinha. O problema é que o rico, ele não acredita de que Deus pode melhorar ainda mais a vida dele, ou curar ele se for necessário, porque ele acha que o dinheiro dele é que vai trazer para ele coisas positivas. Não, eu fico no Albert Einstein e lá eu serei curado do Covid. E esquece que existe um Deus que é especialista, médico dos médicos por excelência, que não precisa de dinheiro, basta um comando com a sua voz ou o toque dele e ele cura, porque ele é um Deus que ainda hoje ele cura em o nome de Jesus. Ele cura, ele liberta das drogas, ele liberta do álcool, ele liberta da prostituição, ele liberta da pornografia, oh aleluia, ele liberta da depressão, ele liberta você daquele processo que você não aguenta mais e precisa de um julgamento, porque ele está sempre disponível. A minha Bíblia diz que ele não dorme, porque ele está sempre atento para poder ouvir a oração e o clamor de um justo. Se tem justo aqui, comece a glorificar a Ele. Comece a glorificar a Ele. Glorifica, glorifica. Aproveita para glorificar, porque talvez seja a sua última oportunidade de glorificar a Ele, não sei. Então se você está aqui hoje com saúde, ouvindo essa palavra, não perca 1 minuto sequer de atenção para glorificar o nome dEle. Aleluia. Glória a Deus. Terceira riqueza que Deus oferece: o tempo. Será que o tempo é uma bênção ou não? Tem muita gente que anda hoje perdendo tempo. Perde tempo no celular, olhando Instagram, WhatsApp. Perde tempo vendo as fofocas. Perde tempo vendo a vida dos outros. E muitas vezes se entristecendo, achando que a vida do outro que está postada naquele Instagram é a realidade. É uma verdade. Vivemos a área dos coaches, onde eles muitas vezes vão para dentro do Alphaville apenas poder tirar uma foto ou fazer um vídeo, como se fosse deles a casa. Mas o que eles querem é mostrar para o mundo que eles são pessoas prósperas, para poder te vender alguma coisa. Porque a tática principal de poder conquistar algo na vida é motivando você pelaquilo que você vê, para que você possa se sentir importante com aquilo que você quer. Quer ver um exemplo? Abraão, vem cá, sai da tua tenda, conta as estrelas, depois brinca, se é que é possível contar, assim será a tua descendência. Abraão olha um monte de estrelas, impossível de contar. O que ele pensa? Eu sou o cara, uai, garanhão italiano, posso estar até velho, idoso, mas vou fazer agora tudo e vou ter um monte de menino, vamos embora, sair para a galera. Por quê? Porque Deus fez com que ele enxergasse o melhor de Deus para a vida dele. Tem muita gente que está na igreja, mas não consegue mais enxergar ou lembrar dos feitos do Senhor na sua vida. Só que existe um fator chamado tempo, que vai gerar maturação para que você possa receber algo na sua vida. Então você precisa controlar as suas emoções e saber fazer gestão do tempo, para que você possa saber
ou melhor, conseguir receber tudo aquilo que Deus tem predeterminado para a sua vida. Por isso que o tempo ele é uma riqueza, e todos nós temos 24 horas, o rico e o pobre, amém ou não amém? Amém. A diferença é o que você faz do seu tempo. Vamos dar um exemplo aqui, ó. A Bíblia fala que Paulo ele foi apedrejado, lá em Atos 14, 19, 22, mas não perdeu o seu tempo se levantando. Olha o que diz o texto. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Olha só, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou para a cidade. Tem pessoas que levam um não dentro da igreja e fica com raivinha, pastora. Não quer evangelizar, não quer arrumar uma cadeira, não quer fazer nada. Paulo foi apedrejado como se estivesse morto no chão. Ele apenas se limpou, ó, limpou o ombrinho, limpou o outro. Não sei se deu beijinho também no ombro, mas saiu para a galera. Olha o que diz o texto, é a Bíblia, gente. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas, aleluia, naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus, aleluia. E você murmurando por qualquer probleminha da vida. O cara foi apedrejado, ficou na beira da morte. Sabe por quê? Porque você não tem emocional para poder fazer a gestão do seu tempo. Aí, chega ao final do mês, recebe o dinheirinho e fala assim, ó: esse maldito salário que não dá para nada. Abençoa, meu irmão. Igual abençoei a Coca-Cola hoje. Falei, não é maldição, é bênção para a minha vida. Amaldiçoa. Como é que faz? Desse jeito? Que tipo de crente você é? Que gera, sabe que a tua palavra tem poder e amaldiçoa aquilo que Deus te deu, o teu salário. Ei, no tempo certo, aquela multiplicação e abundância que veio sobre a vida de Pedro, virá também sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quem crê aí, ó, quem crê dá um glória. Vai, quem crê dá um glória, meu irmão. Quem crê dá um glória aí, ó. Mistura com aleluia, meu irmão. E só agradece ao Pai, porque multiplicação é para a sua vida sim. Aleluia. Salmo 39, 4, Davi falando: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Desde os meus dias, o comprimento de um palmo, deste, né? A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando, né? Riquezas sem saber quem ficará com ela. Tem pessoas que só vivem para o trabalho. Trabalho, 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 trabalho. Pedro trabalhou a noite inteira. Trabalhou, não pegou nada. Porque Deus queria relatar para mim e para você um exemplo. Que tudo acontece no tempo dele, sobre a minha vida e para a sua vida. Pastor, um dia um pastor me entregou uma profecia que não se cumpriu. Quem te falou que está no tempo de chegar? O tempo da profecia se cumprir, ela vai chegar sobre a sua vida sim. Um dia, quando eu tinha 14 anos de idade, num espaço ali para mais ou menos 1000 pessoas, eu estava lá no final do culto, brincando, perturbando com os meus amigos adolescentes da igreja. E na época presbítero, hoje pastor missionário na Argentina, chamado Gilberto Diniz, falou: ô, Flávio, não é seu nome? Eu falei, é. Faz assim com a mão. Eu falei, pronto. Agora vem metralhadora do céu. Deus manda te dizer. Aí parou assim, eu acho que ele foi indagado. Deus, é verdade isso mesmo? Será que isso vai acontecer? Ele disse, Deus manda te dizer que um dia você vai voar tanto para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, você não vai nem acreditar. Eu de família simples, morando lá em Recife, meu pai e minha mãe com poucos recursos financeiros, eu ia viajar para onde? Só que ele continuou. Até aí estava bom. Pregando a minha palavra. Pregando a minha
palavra. É por isso que hoje, mesmo tendo uma profissão, eu sou advogado de profissão, eu sou empresário de várias empresas, eu nunca reluto a Deus quando alguma agenda surge e eu tenho disponibilidade, eu vou lá, muitas vezes cansado, muitas vezes meus filhos querendo uma atenção minha, quando eu falo meus filhos, né? Papai, ele tem um compromisso e um chamado de Deus na vida para poder pregar a palavra de Deus, porque tem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus da forma como o papai fala. Tem pessoas que falam sobre avivamento, educação de filhos, casamento, mas Deus me levantou para poder te ensinar de que prosperidade é para a sua vida sim. Basta que você acredite e coloque os princípios milenares da palavra de Deus sobre a tua boca. Glória a Deus. Tiago 4,14. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Sabiam que até Cristo, ele fazia a gestão do seu tempo? Homem compromissado, tinha que atender muita gente, consolar muita gente, mas ele orava. Ele passou boa parte da sua vida ministerial orando. Ele era o próprio Cristo. Ou melhor, ele era o próprio Deus, o Cristo aqui na terra. Mas ele sabia da importância, porque na terra a gente vence com intimidade com Deus e usando a palavra de Deus. É por isso que depois de ele ter jejuado 40 dias e 40 noites, a Bíblia fala que ele foi levado pelo Espírito Santo para poder ser tentado. E lá Satanás tentava deturpar a palavra de Deus. E ele rebatia ele usando o quê? Eu sou Deus, sai daqui. Não, usou a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que cura, é a palavra de Deus que liberta, porque é a palavra de Deus que tem poder. Você é pai e mãe? Todos os dias profetiza na sua casa: meu filho, minha filha, vocês alcançarão os maiores lugares dessa terra, vocês serão os melhores. Deus vai dar sabedoria para você, meu filho e minha filha, para coisas que o homem ainda não descobriu, porque só ele sabe o que você vai precisar amanhã. Profetize, porque a palavra de Deus, ela é poder para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Lucas 5, 15 e 16. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Olha só, ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Se até Jesus teve tempo de poder dar uma fugidinha para orar, imagina você, hein? O menor culto da igreja normalmente é o culto de oração. Por que será? Será que você não crê no Deus que você serve? Fica a pergunta aí no ar. Vamos lá. Riquezas que Deus oferece. Oportunidades. Todos os dias você recebe oportunidades, ruins e boas. É assim ou não é? A oportunidade de ir para um barzinho. É boa ou é ruim? A oportunidade de ir para um motel, jovens, fazer sexo antes do casamento. É boa ou é ruim? A oportunidade de se prostituir, adulterar. São oportunidades ruins. Mas a Bíblia todos os dias lhe dá a escolha. Porque Deus, ele não tenta você. Deus, ele te prova. Quem tenta é sempre Satanás. E a Bíblia fala que ele vai te tentar naquilo que você tem fraquezas e necessidades. É por isso que é tão importante você orar, buscar a Deus. Porque um espírito bem alimentado, ele vence a carne. Porque a carne vai sempre buscar as coisas deste mundo. Porque a carne é desse mundo. Do pó nós viemos e para o pó voltaremos. Paulo fala que as coisas que ele queria fazer, ele não conseguia fazer por vezes. Mas aquilo que ele não queria fazer, por vezes ele fazia. Porque existe dentro de nós uma luta da nossa natureza pecaminosa, herdada lá do Éden, de Adão e Eva. Todo aquilo que é nascido de mulher, gerado pela junção de homem e mulher,
ele nasce com pecado na sua vida. Então o pecado ele vai sempre tentar te tragar. É muito mais fácil quem está na luz ir para as trevas do que quem está nas trevas ir para a luz. Porque para poder estar na luz e ser luz, é necessário arrependimento, renúncia. Cuidado que tem muitos evangelhos hoje sendo pregados de uma falsa graça, onde você pode fazer tudo o que você quiser, você pode ir para a igreja do jeito que você quiser, você pode levar a vida do jeito que você quiser, porque aonde habita o pecado, superabundou a graça. Cuidado, porque a interpretação não é essa. O que gera salvação é arrependimento. Arrependimento diário. É verdade que se fosse por nós mesmos, nós nunca conseguiríamos ser salvos. É por isso que Jesus veio e nos concedeu a graça para gerar salvação na minha vida e na sua vida. Mas você precisa ficar atento em relação às oportunidades que a vida vai te dar. Porque tem oportunidades que vão te levar para a cova, mas tem oportunidades que vão abrir portas para a tua vida. Seja financeira, ministerialmente, dentro do teu casamento, da criação de filhos, em tudo. Porque a vida ela é feita de oportunidades. Só que quem é salvo em Cristo Jesus, ele projeta as suas oportunidades e coloca diante do Todo-Poderoso. É porque ele escreve de forma gigante o que é que Deus quer para a vida dele, para que quando vier a tentação, ele não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Ô glória! Lucas 18:35, ele fala sobre o cego de Jericó. A Bíblia fala que havia um cego que ele não conseguia adquirir o seu milagre, mas um dia ele escutou um barulho, vozes, e ele fala: o que é que está acontecendo aí? O que é que está acontecendo? Uai, Jesus está aí. Jesus está aí? E ele começa a oportunidade. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ninguém ouviu. Ele insistiu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí vem a oposição. Cala a boca. Ninguém vai te ouvir. Ninguém vai te ajudar. Para com isso. Larga de ser bobo. Larga de ser religioso. Larga de ir para a igreja. Vai dar dízimo. Vai dar oferta. Para com isso. E ele continuou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque Jesus, ele escuta sempre a voz de um aflito. E aquele cego não poderia perder a oportunidade de ter sua vida transformada, de ser curado, para voltar a enxergar, para poder enxergar tudo, para que o nome de Deus viesse a ser glorificado. Porque quem sabe no Deus que ele serve, no Deus que ele segue, pode vir multidões, pode vir oposição, pode até mandar eu calar a boca, mas eu irei persistir até receber a minha bênção e a minha vitória em o nome de Jesus. Aleluia. Não deixe que o inimigo ele apague a tua chama. Acabe com os teus sonhos, porque todos os dias Deus te concede oportunidades novas, e você precisa agarrar essas oportunidades que vêm da parte de Deus. Pastor, como é que eu sei se é da parte de Deus? Você tem o Espírito Santo que habita dentro de você, que é o próprio Deus, e ele atua como termômetro para te mostrar o que é certo e o que é errado. Sabe aquela sociedade ruim que você fez? É porque você não consultou a Deus. Se tivesse consultado, o Espírito Santo teria te dito: não assine esse papel. Ou diria: assine esse papel. Tem muito crente que sofre achando que está pagando promessa pelos seus pecados. Não tem nada a ver isso. Está pagando pelos erros das suas escolhas, que não sabem se agarrar diante das suas oportunidades. Esse cego aqui tentaram abafar ele, mas ele persistiu até que sua bênção chegasse sobre a sua vida, porque ele sabia que talvez outra oportunidade como essa nunca mais chegaria na sua vida. Então você precisa estar sempre com os olhos bem abertos, os ouvidos bem audíveis, para poder saber identificar o que é que Deus quer para a tua vida. Você nasceu para ser um vencedor. Você já nasceu campeão, porque você venceu milhões e milhões de espermatozoides, mas foi o seu que penetrou o óvulo, para que você viesse para poder cumprir um propósito pré-determinado aqui nesta terra. Você nasceu para ser grande,
para ser honrado, para poder receber riquezas, porque você faz parte do reino de Deus, e no reino de Deus tem ouro, porque Ele é o dono, tem prata, porque Ele é o dono, e todo pai ele tem prazer de poder compartilhar aquilo que é dele com os seus filhos, e aqui tem filhos por adoção, escolhidos a dedo por Ele, aleluia, oh glória a Deus, sodará. E eu finalizo com esse texto aqui, ó. Lucas 10, 38 e 42. E aconteceu que indo eles no caminho, encontrou Jesus numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se disse: Senhor, não te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessário. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Não deixe que as oportunidades da vida, não deixe que as pessoas que estão ao seu redor tirem de você a oportunidade de sempre ouvir a palavra de Deus, de ler e meditar na palavra de Deus. Porque como eu citei aqui nessa mensagem, lá em Josué, no capítulo 1 e verso 8, o que vai gerar prosperidade para a sua vida é você aprender, meditar e colocar em prática princípios milenares que estão contidos na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Busque aprender a palavra de Deus. Tem pessoas que leem, que buscam aprender a Bíblia para poder querer contestar a palavra inerrante. Tem pessoas que leem a Bíblia como ciência, mas tem pessoas que leem a Bíblia direcionada pelo Espírito Santo. Tem alguém aqui que é cheio do Espírito Santo? Eu declaro que sobre a sua vida virá uma unção de sabedoria dobrada sobre cada um de vocês, para terem uma compreensão nunca antes tida sobre ensinamentos que estão na palavra de Deus, porque essa Bíblia sagrada não é um livro religioso, mas é um livro de sabedoria, para poder te ensinar e gerar em você o desejo para poder receber o melhor desta terra, em o nome de Jesus. Aplauda o nome dele. Primeira Coríntios 2 e 9. Olha como é que vai ser na sua vida. Todavia, como está escrito: olho nenhum viu, olho nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Fica de pé, eu quero orar pela sua vida. Aleluia, glória a Deus.